Olá, queridos, paz esteja convosco. Quero meditar um pouco na palavra de Deus com você. Lá em Lucas, capítulo 10, versos 5 e 6 diz: Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz esteja nessa casa. E se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, ela voltará para vós. Quando Jesus ele enviou os seus discípulos de 2 em 2, ele tinha uma estratégia muito bem definida. Eles deveriam encontrar os filhos da paz e estabelecer uma base do reino de Deus em suas casas. E quem eram esses filhos da paz? Eram pessoas não convertidas, mas que tivessem o coração aberto para Deus e aceitassem abrir a porta de seus lares para o Evangelho. Hoje, estamos sendo preparados para a mesma missão. Vamos nos organizar em duplas de ceifeiros para fazer uma grande colheita para o nosso Senhor. A grande questão é: como encontraremos os filhos da paz? Precisaremos bater a porta das pessoas. Aqueles discípulos de Cristo não tinham um endereço específico. Tampouco encontrariam um sinal na testa das pessoas indicando que elas estavam de coração aberto. Portanto, precisariam aproximar-se de gente desconhecida para tentar entrar em suas casas e propor-lhes paz de Deus. Há muitas maneiras de nós fazermos isso, mas todas elas desafiarão a nossa timidez e o receio de não ser bem recebidos. E se não ousarmos semear, nunca poderemos colher, como está na segunda carta de Coríntios 9:6. E aonde encontramos os filhos da paz? Quando buscamos as pessoas em suas necessidades. Há sempre gente que está carente de uma intervenção de Deus em suas vidas. Se alguém está sofrendo, aí está um candidato em especial. Veja um exemplo, como está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versos 9. Se Jesus não tivesse tomado a iniciativa de evangelizar aquele homem que sofria tanto tempo, ele nunca teria sido salvo e curado. Então entenda que precisamos também abordar aquelas pessoas que estão curiosas quanto às coisas espirituais. Como Filipe, com o oficial etíope que está lá em Atos capítulo 8, versos 27 ao 35. Ali aparentemente não se tratava de uma pessoa com problemas. Muito pelo contrário. O servo do Senhor poderia até se sentir intimidado por estar diante de um representante de uma rainha. Filipe, porém, recebeu aquele homem que estava lendo a Bíblia, embora ele não entendesse o que estava escrito ali. E ousou estabelecer um diálogo com ele e anunciou-lhe o Evangelho. Assim, esse capítulo termina nos ensinando que o eunuco foi batizado e levou a palavra de Deus para a sua terra. Se Filipe não tivesse ousado em pregar para ele, nunca saberia que ali, naquela carruagem luxuosa, estava um filho da paz. A verdade é que precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar de Cristo e descobrir quem está com o coração aberto. Nós podemos também ver um exemplo disto lá em Atos, capítulo 16, versos 3 ao 15, onde Paulo conhece algumas mulheres e anuncia-lhes o Evangelho. Uma delas, chamada Lídia, estava com o coração sedento e sua casa tornou-se uma casa de paz. Mas se Paulo não pregasse, o que teria acontecido se ele ficasse apenas orando? Quantas almas deixamos de colher e quantas casas permanecem fechadas porque não ousamos bater em suas portas? Às vezes, perto de nós, há pessoas despreparadas ou desesperadas, sedentas, mas que estão com o coração atentos. Então, o próprio Paulo e Silas, se você perceber, eles salvaram uma família. Mesmo no momento difícil da vida deles, eles puderam intervir na vida de um carcereiro que estava para se suicidar, como está lá em Atos capítulo 16, versos 27 em diante. Muitos crentes desobedecem ao Senhor e não cumprem sua missão por causa da timidez e do receio de não serem, por exemplo, bem-sucedidos. Quando são enviados, perdem a sua paz, ficam irritados e se isolam. Não deveria ser assim. Quando
Jesus enviou os 70, ele advertiu a possibilidade de que algumas casas não iriam se abrir para eles. O que deveriam fazer então? Perder a paz? Voltar frustrados? Não. O Senhor lhes disse: se houver ali um filho da paz, se pousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, ela voltará para vós, como está lá em Lucas 10:6. Simples assim. Em outras palavras, se você não obtiver êxito numa tentativa, fique tranquilo e parta imediatamente para outra. A verdade é que temos que semear muito, mas muito, para colhermos alguma coisa. Não podemos nos desestimular com uma porta fechada, ou mesmo com pessoas que se abrem inicialmente, mas depois não permanecem no Senhor. Um semeador da palavra precisa saber que nem toda semente prosperará, mas que a única forma de colher é continuar semeando, como está lá em Mateus capítulo 13, versos 47 e 48. Eu não sei quantas sementes eu já perdi na vida, quantas pessoas que ministrei e não deram o fruto esperado. Foram muitas e muitas. Entretanto, a alegria do meu coração está naquelas que permaneceram, e eu só as tenho porque nunca deixei a frustração me calar. Os 70 discípulos enviados por Jesus voltaram um tempo depois, possuídos de grande alegria, como está lá em Lucas 10, 17 e 18. Não porque encontraram portas fechadas, mas porque perseveraram e venceram as resistências de Satanás. E nós? Vamos fazer o mesmo agora? Nós iremos aceitar o desafio de encontrar filhos da paz e de estabelecer o reino de Deus em suas casas? Temos todos os motivos para fazê-lo. Primeiro, é o Senhor que nos está enviando. Segundo, há pessoas preciosas apenas esperando que batemos nas suas portas. Você já pensou se Samuel nunca fosse à casa de Davi? Então, terceiro, só teremos experiências sobrenaturais e motivos para voltarmos empolgados da nossa missão se ousarmos obedecer. Esta cidade está cheia de filhos da paz. E a nossa tarefa agora é descobrir onde eles vivem e entrar em suas casas para fincar a bandeira do reino de Deus. E você está sendo convocado para essa missão. E você está sendo chamado por Deus para essa obra. E eu tenho certeza que você será muito usado. Então, abra seu coração, diga não para a sua timidez e obedeça à voz de Deus, porque Ele tem lhe chamado para que você semeie a palavra de Deus em diversas casas que necessitam do Evangelho para que vidas sejam salvas, curadas e libertas. Esse é o nosso desafio para nossas vidas nesses tempos, ok? Que Deus abençoe você. Até o próximo treinamento, ok? Paz.